Olá, bem-vindo a mais esse vídeo do Guia do Excel. Eu sou o professor e consultor Marcos Ripper e nesse vídeo nós vamos falar sobre a função texto divisão, também em inglês text split. Então ela permite que nós possamos separar dados, textos, em linhas e em colunas a partir dos seus delimitadores de uma forma automática e dinâmica. Então, se forem mudados esses textos automaticamente e dinamicamente, eles vão ser mudados também no resultado dessa fórmula. Antes nós utilizávamos métodos estanques ali, como por exemplo textos para colunas, ou se não Power Query, ou ainda criávamos funções então muito mais complexas para a gente fazer isso. Como você vai ver nesse vídeo também alguns exemplos ali, como nós substituímos utilizando essa nova função de texto divisão. Bom, então sem mais, eu vou te pedir então que você que é novo nesse canal se inscreva, deixe seu like também, isso nos ajuda demais, tá? A gente continuar cada vez melhor o nosso trabalho. Além disso, se você ainda não é nosso aluno do método Master, da nossa formação Master em Excel, onde você tem realmente uma formação profissional em Excel, onde você tem 5 cursos: Excel básico, Avançado 1, Avançado 2 com matrizes dinâmicas, Lógica de Programação e VBA, e ainda o curso de Excel Financeiro e HP 12C, e ainda bônus incríveis como um curso completo de PowerPoint. Então, uma formação super completa para você realmente se destacar no mercado de trabalho. Está tudo em 10 vezes sem juros, emitimos nota fiscal também para você, pessoa física ou jurídica, para a empresa que quer dar para o teu funcionário, com certeza ele vai ficar feliz. O link está aqui embaixo na descrição, tá? Você pode iniciar hoje mesmo ainda, tá bom? Bom, então é isso, vamos ao nosso vídeo? Vamos lá, então eu separei alguns exemplos aqui de como nós podemos utilizar então a função texto divisão, perfeito? Então essa função em inglês também é chamada de text split, então ela vai permitir que você divida o texto em colunas ou linhas utilizando então separações por delimitadores, como a gente vai ver. Ficou extremamente dinâmico, era algo que era feito antes, que você poderia fazer então com texto para colunas, poderia fazer com fórmulas também, fórmulas bem mais complexas, tá? Poderia fazer também com o Power Query, então podia fazer de algumas formas, algumas dinâmicas, outras não. Fato é que ele ficou muito mais fácil de você trabalhar, muito mais dinâmico, e ele retorna também esses dados em forma de matriz. Então ele retorna tudo de uma vez para você. E isso ficou sensacional para a gente trabalhar, ficou realmente muito boa a função. Eu vou mostrar para você como ela funciona com vários exemplos práticos, ok? Vamos lá, então primeiro vamos à sintaxe simples. Então você vai fazer assim, ó. Temos esse texto, todo separado por ponto e vírgula, né? 100, 200, vários textos diferentes aqui. E nós queremos separá-los em colunas. Então, para isso, nós podemos usar aqui, então, igual texto. Vou até botar para o lado aqui, ó. Igual texto, divisão. Então, dividir o texto em linhas ou colunas usando delimitadores. Tá vendo que tem outras duas funções aqui, mas hoje nós vamos falar apenas de texto para divisão. Então, texto de divisão, abrimos parênteses, você nota que está em inglês ainda os parâmetros dele, tá? Então, text é o primeiro parâmetro, está perguntando qual é o texto que você está querendo dividir. Então, a gente seleciona o texto. Ponto e vírgula. Agora ele pergunta qual é o co-delimiter, ou seja, qual é o delimitador de coluna dele. Aqui no caso, vamos dizer que vamos separar por colunas, que é o mais comum, vamos separar então por ponto e vírgula. Para a gente passar o ponto e vírgula para ele, vou dar um Alt Enter aqui para você ver então, ficar melhor para a gente entender. Você tem que passar entre aspas duplas, tá? Pode passar entre aspas duplas, pode passar funções aqui também, tá? Então fica bem legal, isso é bem interessante. Ponto e vírgula. O round delimiter é se a gente quisesse fazer quebra por linhas. Não é o nosso caso aqui, de repente eu tivesse uma quebra por coluna e por linha, daí nós poderíamos fazer isso. Ou se nós quiséssemos quebrar por linhas, né? Uma linha para cada um dos textos, daí você utilizaria esse argumento aqui. Ponto e vírgula. Ignore empty significa assim, se tivesse algum dois ponto e vírgula junto, então ele ia ignorar. Isso a gente já vai ver em seguida. E o pad with é caso a gente tenha aqui então um retorno de matriz de dados, onde ele vai ficar nulo, vai ficar vazio, ele não vai encontrar, por exemplo, alguma informação, ele vai retornar um ND, né? Um hashtag ND, não localizado, não disponível. Tá? Então, para a gente substituir esse não disponível, a gente coloca o pad with. Então, a gente vê em exemplos depois. Eu vou tirar os pontos e vírgula e vou deixar só assim. Então, para o nosso exemplo, nós estamos passando apenas dois argumentos, o texto e o delimitador de coluna. Vou dar um Enter. E olha só que prático. Com um clique, ele já veio e já retornou todas as informações
cortadas então em cada uma das colunas, certo? E se eu tivesse mais alguma informação, ponto vírgula teste, pode notar que ele já vai aparecer aqui então no final, teste, ok? Agora vamos fazer mais um teste. Eu vou fazer mais um, vou botar uns ponto e vírgula aqui, ó, tá? Vamos ver ali, ó, ficou então 3 ponto e vírgula, né? Então esses ponto e vírgula são aquele que eu acabei de falar do delimitador. Vamos ver para o lado lá ver o que acontece. Perceba que ele inseriu então colunas em branco, por quê? Não tem texto aqui, certo? Daí cabe se você vai querer ou não que isso aconteça. Muitas vezes você vai querer que sim, outras vezes que não. Se você não quiser, você vai dar um ponto e vírgula aqui, vai passar o delimiter e vai colocar ignore empty. Então você vai colocar como verdadeiro. Isso significará que ele vai ignorar que eles estiverem vazios. E nesse caso aqui você não vai ter então mais aquelas duas células vazias. Ok? Continuar aqui. Para eu aplicar para os demais, eu simplesmente venho copiar e colo somente a primeira, né? Porque nós estamos trabalhando com matrizes dinâmicas. E você vê que retorna todas as informações despejadas automaticamente para você. Perfeito? Então, tá aqui os dados. Inclusive esse aqui, ó, José Maria, ele tem mais informações, ele vai mais para o lado. Esse tem menos, vem até aqui, né? Você nota que as células fantasmas criadas aqui, elas vão até aquele ponto ali, certo? Perceba então que o intervalo está entre azul, o que está sendo despejado aqui de informação. Perfeito? Continuando então, vamos para o segundo exemplo, onde nós temos aqui texto para linhas, ok? Então a diferença desse aqui para esse vai ser que esse aqui ele quebra em colunas, e esse nós vamos quebrar em linhas. Então como é que ficaria? Mesma coisa, então texto divisão, abre parênteses, seleciono o texto, e agora no segundo argumento eu vou passar ele vazio. Então call delimiter não existe, eu vou passar ponto e vírgula direto. E o how delimiter, que aqui ele está como parâmetro opcional, porque quando tem esse parênteses aqui você tem, então ele opcional, ele vai ser agora o nosso delimitador. Tá? Então você passa esse ou esse como delimitador. Nesse caso aqui o delimitador vai ser o ponto e vírgula novamente. Então eu vou passar ponto e vírgula novamente. Só isso. Fecha o parênteses, dou Enter e veja que agora ele despejou a informação daquela célula toda aqui de uma vez. Perfeito? Agora olha uma coisa interessante. Digamos que eu não queira, que eu quisesse toda essa lista de dados numa coluna só. Como é que eu poderia fazer isso? Então a gente pode fazer o seguinte. Podemos usar a função unir texto, abre parênteses. Nela nós vamos passar então textos que vão ser unidos. O primeiro parâmetro que você passa é o delimitador, ponto e vírgula. Ignora vazio eu passo, vamos deixar que seja assim mesmo. E os textos. Eu vou selecionar todos esses textos que eu tenho aqui. Fecha parênteses, dá um Enter. Você percebe então que todas as informações estão todas aqui, ó. Ele vai pegar todas as informações linha a linha e vai juntar todas elas aqui, ó. Todas foram colocadas aqui. Perfeito? Com essa informação desse jeito, a gente pode usar o texto divisão, abre parênteses, e eu vou passar de novo o texto, que é esse aqui mesmo, ponto e vírgula, colocar o delimiter vazio, e o how delimiter eu vou passar, então, ponto e vírgula, ou seja, para ele quebrar, então, por linha. Fecho parênteses, dá um Enter, e veja que agora todas as informações que eu tenho aqui foram todas abertas aqui. Todas elas estão aqui. Perfeito? Você tem todos os dados, todos os textos ali. E isso abre muita coisa para a gente poder trabalhar, né? Fica bem prático para a gente poder trabalhar. Você tem, então, a união de todos esses dados separados, então, por ponto e vírgula, todos de uma vez só, despejados aqui. Tudo dinamicamente. Caso eu tivesse qualquer texto novo aqui, ele ia automaticamente já mudar aqui também essa lista. Perfeito, ok? Então vamos continuar. Então esse aqui é um exemplo de como você pode fazer isso. Isso ajuda bastante, acredite, tá? Pode ajudar bastante você a trabalhar. Agora textos e colunas. Esse também é um exemplo bastante interessante. Então ele não só quebra por linha ou por coluna, ele quebra por linha e por coluna ao mesmo tempo. Então ele permite que você faça essas duas quebras de uma vez só. Isso também não precisa nem dizer que é um negócio incrível, né? Então essa função ela realmente veio para ajudar bastante aqui no nosso trabalho. Eu vou mostrar então para você um outro exemplo de como a gente pode utilizar. Então você vai vir aqui, ó, de novo, texto divisão, abre parênteses. Agora vamos dar uma olhada nesse texto. Ele está com aqui a barra, né? E está com um tracinho. Digamos que o tracinho seja a linha nova, uma linha nova. E o apóstrofe, esse traço aqui, separador, seja separador de coluna. Então, coluna, coluna, nova linha. Coluna, coluna. Certo?
Então seria duas, aqui teria duas e aqui seria uma. Deixa eu tirar esse ADSF, porque esse aqui é de um exemplo que nós vamos falar daqui a pouquinho. Então ficaria duas colunas, né? Duas em cada linha. Então vamos fazer aqui, ó, igual texto, divisão, abre parênteses. Vou pegar o texto então, estou aqui, ponto e vírgula, qual é o call delimiter? Então eu vou passar aqui o call delimiter, vou passar ele assim. Agora eu vou passar o how delimiter, para ele então quebrar a linha. Delimitador de linha. Fechou? É só isso. Fecha parênteses e só. Tá? Então esse aqui ele vai quebrar a coluna e esse aqui vai quebrar a linha. Quando eu dou um Enter, você vê então que nós temos a linha e a coluna automaticamente. Eu vou aproveitar esse exemplo para te mostrar um erro que vai aparecer. ABC. Veja que ele aparece ND aqui, ó, ND. Por quê? Ele não localizou na primeira parte aqui essa informação, e por isso é como se ela tivesse ficado órfã. Então, você pode colocar um texto que seja padrão quando acontece essa situação, tá? Como se fosse um erro. Para isso, você vai passar, então, no último argumento ali, pad with, você vai passar ou ele em branco, e daí ele já vai aceitar assim, vazio, né? Vai passar um 0. Ou você passa aspas duplas, por exemplo, ou passa teste. Pode passar o que você quiser e ele vai substituir então essa informação nesse ponto ali, tá bom? Vamos deixar assim. Então ficou desse jeito aqui, como você pode notar. Agora, olha, interessante, a gente também pode fazer isso utilizando o unir texto. Digamos que eu queira que cada um desses é uma linha nova, né? Para cada um desses itens e eu quero puxar todos de uma vez. Como é que eu faço isso? Então, de novo, nós podemos fazer aqui, ó, unir texto, abre parênteses, e nele nós vamos fazer então que cada linha, então cada um desses vai ser uma linha nova. Vou passar então tracinho, que é o argumento de nova linha. Ponto e vírgula vazio deixa, e agora eu vou passar toda essa informação junta. Peguei aqui tudo, fecho parênteses, dá um Enter e pronto. Ele juntou todos eles, separando então cada nova linha com tracinho, ó. Perfeito? E daí de novo, texto divisão, abre parênteses, esse é o nosso texto, ponto e vírgula, call delimiter é vazio, né? Deixa eu pegar. Call delimiter é vazio, aliás, desculpa. Call delimiter é a nossa barra, né? E o how delimiter é o nosso tracinho, nossa nova linha, certo? Um delimita a linha, outro delimita a coluna. De novo, eu vou passar aquele pad with, né? Então eu vou passar dois ponto e vírgula aqui e vou passar um vazio. Perfeito? Então ficou assim a nossa função. Pegando, então, juntando toda essa informação e separando o que é nova linha, né? O que é nova linha aqui, o que é nova coluna. Quando eu dou Enter, nós temos, então, aqui a separação de todos esses dados, olha, como se fossem cards, né? Então, a Luísa, a Lívia, a Amanda, o Daniel, e assim ele vai separando cada um deles automaticamente. Perfeito? Aí, se eu quiser colocar mais uma linha, você pode. Daí você pode vir aqui, ó. E agora, cada nova linha, ele dá uma quebradinha, ó. Certo? Ficou quebradinho, ó. Para cada um deles. Ok? Então tá, esse é um exemplo de como a gente pode utilizar, então, texto para colunas e também como nós podemos usar em conjunto, unir texto com texto de divisão. Já percebi que ele tem muito poder, essas duas funções juntas, tá bom? Continuando, então, aqui nós temos um exemplo que você acha muito na internet. Eu preciso tirar somente o número, eu preciso pegar somente o texto de uma função. Como é que eu faço isso? Tá? Antes era muito difícil, tá? Eu vou dizer, era muito difícil mesmo. Porque olha só, essa aqui é uma função que eu criei há um tempo para fazer isso. Olha a quantidade de funções que são usadas aqui. Nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 funções para a gente montar essa fórmula, 7 funções para a gente montar essa fórmula, para a gente simplesmente vir aqui e puxar o que é somente texto, ignorando então os números aqui dentro. Então, como é que a gente pode fazer isso de uma forma um pouco diferente? Bom, o texto de divisão ele permite então que a gente utilize separadores dentro dele, né? Vários separadores. E eu posso passar mais do que um separador de uma vez só. Pensando nisso, a gente pode fazer uma sequência de números, por exemplo, de 0 até 9, onde ele vai então usar eles como separadores. Os separadores, por padrão, eles não são retornados, né? Quando a gente botou o traço, ele não retornou. Quando a gente bota a contrabarra, ele não retornou. Eles são simplesmente limados do texto. Como eles são limados do texto, a gente pode utilizar dessa forma e depois a gente une essa informação toda e a gente tem o nosso resultado. Perfeito? Vejamos aqui então o nosso exemplo.
Veja aqui. Então, a primeira coisa que nós precisamos é uma sequência de números, correto? Igual a sequência, função sequência, abre parênteses. Ele está perguntando quantas linhas eu quero. Eu quero 10 linhas. Ponto e vírgula. Quantas colunas? Uma só. Começando de que número? Do 0. Então, 0 até 9 é esses números que eu quero. Perfeito? Só isso. Só isso que eu quero. Então, esses números, isso aqui, ó, esse vetor que ele está retornando aqui, ele está retornando essas informações. E eu consigo passar essa informação no texto de divisão para que ele possa, então, utilizar eles como delimitadores e cortar, limar essa informação dali. Veja só. Vou pegar essa sequência aqui e vou usar aqui, ó, igual texto divisão, abre parênteses. Está perguntando qual é o nosso texto. Bom, nosso texto é esse aqui, nesse aqui. Certo? Nosso texto é esse aqui. Ponto e vírgula, quais são os call delimiters? Quais são os delimitadores de colunas? É esse aqui. O sequência que a gente acabou de criar. Então, essa sequência são os nossos delimitadores, 0 até 9. Tá ali, ó. São os nossos delimitadores. Perfeito? Aí eu não vou ter coluna, não vou ter mais nada. É só isso. Tá? Fecha parênteses e dá um Enter. O que aconteceu? Ele deu um erro de despejar, porque nós temos informação aqui do lado. Então, veja. Ele separou, ó. Pegou texto ABC. Já pegou ali, ó. Só que daí ele pegou e botou os em branco, etc. Tá, por que ele pegou o texto ABC e fez direto? Porque o texto ABC está no meio dos números. Isso aqui também não vai resolver para a gente 100%, porque aqui ele vai estar quebrado, né? Então ele não vai dar tão certo. E aqui, ó, tá? Então como é que eu faço para aparecer nessa célula? Eu vou usar a função unir texto. Só isso. Abre parênteses. Qual o delimitador? Vazio, ponto e vírgula. Ponto e vírgula, ignorar vazio, a gente não preenche nada. Só isso. Então, unir texto vai pegar todos os textos que estão sendo passados aqui como retorno do texto de divisão e vai juntar todos numa única célula. Tá ali, feito. Vamos passar para debaixo para ver se funciona? Tá ali, feito também. Cancelamento nota fiscal João. Então, ele pegou e já juntou todas as nossas informações, todas de uma vez só. Tá ali, ó. Tiago, nota fiscal, etc. Tá vendo? Os números estão aqui picados, ele utilizou como delimitadores e cortou todos eles, deixando somente o nosso texto. Perfeito? Ótimo, né? Então agora a gente vai fazer o contrário. E se eu quiser somente o número? Bom, somente o número é um pouco diferente. Para a gente fazer somente o número, a gente tem que fazer a mesma coisa, né? Basicamente a gente tem que usar a mesma ideia, só que ao invés de números de 0 a 9 aqui, a gente vai ter qualquer letra. Aqui tem um ão, aqui tem um C, aqui tem um ponto, aqui tem... Enfim, para a gente tirar eles, nós temos que considerar que qualquer caractere fora os números são então delimitadores. Para a gente fazer isso, a gente vai usar a função caract de novo. A gente vai usar uma função chamada caract, tá? Que a gente não utilizou ainda. A função caract, ela retorna um caractere de uma lista de 1 a 255, que é o que existe, tá? E ele vai retornar essa informação para a gente. Então, olha só, eu vou vir aqui, caract. A sintaxe dele é só essa e você passa qual é o número do caractere que você está querendo. Por exemplo, eu vou pegar aqui o 60. Então, o 60 é esse aqui, é esse caractere. Se eu quiser o 30, então vem um branco ali, por exemplo. 35, todos eles são caracteres, mesmo em branco, mesmo vazio, às vezes tem um tab, etc. Então, vai puxar todos eles, de 1 a 255. O 1, por exemplo, é esse. Eu vou pegar aqui o número da linha para você ver. Eu estou aqui na linha 8, ó, linha 8 menos 7 vai dar 1. Eu vou arrastar ele para baixo para você ver todos eles, olha. Então você vê que ele vai retornando todas as informações. Tem muitos caracteres que são especiais, tá? Ou por exemplo, enter, etc. Tá vindo todos aqui, ó, tá vendo? Vai vir de minúsculo, maiúsculo, todos eles vão vir. Até o ponto em que ele vai dar o erro de hashtag valor, porque ele não encontrou. Então são aqui, ó, no total 255 caracteres, como a gente tinha falado pra gente, né? Eu tinha falado para você. E aqui nós temos a sequência de números, que vão estar mais ou menos aqui no meio. Aqui, ó. Então tá aqui os nossos números. Esses números a gente tem que ver a posição deles para a gente ignorá-los. Então vamos lá. Primeira coisa, vou vir aqui. Claro que uma vez feito isso, né? Você vai fazer uma vez só. E depois, preencher sequência. Série. Deixa eu ver se ele já fez direto. Então aqui, ó. É claro que uma vez feito, você não vai precisar ficar fazendo isso que eu estou fazendo. Estou fazendo para explicar para você, tá? Então, os caracteres eu quero de 1 a 47, depois de 58 a 255. Desconsidere, então, esses números aqui, de 48 a 57, tá? 48 a 57 eu não quero.
Então, 48 a 57 e exclui. O que eu vou querer é 1 a 47, 1 a 47 e 58 a 255, certo? Então, como é que a gente faz isso? Bom, vamos lá de novo. Então, a primeira coisa, a gente vai pegar e vai montar os caracteres aqui, tá? Vou apagar esse aqui para você ver. Primeira coisa, eu vou pegar de 1 a 47, igual caractere, de novo, né? Caractere, agora eu vou usar a função sequência. Sequência, abre parênteses. Quantas linhas eu quero? 47, né? 47, ponto e vírgula, começando no 1. Perfeito? Começando na posição 1. Fecha, fecha, e nós temos aqui a nossa sequência até o 47. Tem 47? 47. Tá. Agora de 58 a 255, 205 menos 58, 55 menos 58, 197. Tá. Então agora nós queremos 197. Igual, de novo, a mesma coisa. Caractere, abre parênteses, sequência. Abre parênteses. Quantas linhas? 197. Quantas colunas? 0. O início vai ser o 58. Fecha parênteses. Fecha de novo, dá um Enter e deu. Tá? Então ele veio até aqui o último, acho que tá certo. Eu vou botar mais um número para ver se ele não faltou nada ali. Deixa eu ver aqui. Na minha conta está certo. 198. 198, desculpa. É que o primeiro tem que ser considerado também. O 58 também tem que ser considerado. Por isso que deu assim, tá? Então ficou assim, ó. Caractere, essa sequência e essa sequência. Ah, legal. Ficou as duas. Mas o que eu faço agora? Eu precisaria juntar as duas para eu poder utilizar elas dentro da minha função. Assim como eu fiz aqui na somente texto, né? Eu peguei e tinha uma sequência única aqui, ó. Tinha um texto de visão, mas eu tinha uma sequência única. E agora eu tenho duas. Tenho essa lista e essa lista. Como é que eu junto elas? Foi criada uma nova função chamada VStack. Tá? Então essa função VStack, ela faz o empilhamento dessa informação. Olha que interessante, incrível, na verdade, é um negócio... Realmente vieram funções incríveis aqui. Então ela faz o empilhamento vertical de matriz em uma matriz. Eu chamaria de empilhamento vertical, V-empilhamento, V-empilhar, alguma coisa assim, ainda não tem tradução. Mas basicamente ele está dizendo assim, qual é a matriz? 1 e 2. Daí ele vai pegar aqui a matriz 1 e 2, tá? Você pode tanto vir aqui e colocar um cerquilha, e ele já vai pegar, como pode também selecionar o intervalo todo. Ponto e vírgula, e aqui cerquilha de novo, tá? No trabalho com matrizes dinâmicas, pode fazer isso. E olha que incrível, eu vou fechar aqui o parênteses, e ele juntou então essas duas matrizes, olha. Ele juntou toda essa informação de uma vez só, buscando então todas juntas aqui num único local. Perfeito? Então tá aqui tudo que a gente precisava era isso aqui mesmo, tá? Dentro desse nosso VStack. Perfeito? Agora o que eu vou fazer para a gente colocar dentro da nossa fórmula é o seguinte, eu vou pegar esse cara primeiro, vou substituí-lo aqui no E8, certo? Dá um Enter. Mesma coisa eu vou fazer com esse e vou substituir aqui no F8, certo? Para não depender mais dessas funções. Agora o nosso VStack está pronto, ele já vai retornar todas as funções automaticamente, né? Todos os nossos dados automaticamente, está aqui, ó, sem depender de ninguém, certo? Perfeito. E agora a gente pode, então, pegar e juntar essas informações aqui do lado. Aqui no nosso somente texto, onde a gente vai pegar, então, esse texto que a gente tem aqui. Nós vamos tirar os números, porque é o que a gente quer. E vamos usar os outros textos, caracteres, como argumento, então. Tá? Então, a primeira coisa vamos fazer, igual texto, divisão, abre parênteses. Qual é o nosso texto? Nosso texto é esse aqui, certo? Call delimiter. Daí a gente vai passar esse cara, o VStack, essa fórmula que a gente acabou de fazer, tá? Como call delimiter, eu vou passar aqui no Enter para você ver a linha aqui de delimitador, tá? Só isso, ok? E daí perfeito, é só isso mesmo. Daí a gente pode fechar os parênteses aqui, ó. Fecha, parênteses, e daí dou um Enter. Perfeito? Ele está tentando despejar de novo, despejar essa informação para o lado, não é? Então, como ele está tentando despejar para o lado, então a gente vai pegar e vai juntar eles todos de uma vez. Posso vir aqui apagar para você ver também que ele vai montar aqui para o lado. Ó, e vai trazer somente o texto e vai puxar, né? Claro, como a gente tem os delimitadores cortados ali. Ó. Puxou o 148 e o 59778. Perfeito. Eu vou fazer aqui um unir texto. Abre parênteses. E aqui eu vou passar como delimitador um espaço. Ignorar vazio, eu passo assim mesmo, vazio. Fecho último parênteses aqui atrás, e dá um Enter e pronto. Tá aí os nossos textos.
A gente poderia colocar o que quisesse aqui, por exemplo, fosse um traço, um espaço, antes e depois. Tá ali os nossos números. Quando dou um duplo clique, agora ele vai pegar somente os números. E se você tiver vários números, estão aqui todos os números que a gente tem ali. Então todos separadinhos aqui, conforme os textos que a gente tem, tá? Então isso aqui ficou uma função muito mais limpa, muito mais fácil de entender, né? E muito prática também para você utilizar. Muito melhor do que aquela que a gente tinha visto, né? Essa aqui somente texto, imagina. Essa aqui somente texto. Imagina com somente números também deve ser a mesma questão, tá? Se a gente fosse fazer. Perfeito? Então, ficou bem legal. Sensacional essa função texto divisão. Perfeito? Então é isso. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Deixe seu like aí para nos ajudar, tá bom? Ok, então ao longo desse vídeo você viu como nós podemos utilizar texto divisão em algumas situações reais. E como você pode notar, ela pode nos ajudar muito no nosso dia a dia, tá? À medida que a gente vai avançando agora com essas novas funções, a gente vai ter então um novo universo de funcionalidades, um novo universo de possibilidades que nós vamos poder aplicá-las. E à medida que a gente for encontrando novas aplicações, a gente também vai publicando aqui no site, no Guia do Excel, tanto no YouTube quanto no nosso blog. Então, recomendo vocês se inscrever, deixar o seu like também, porque isso, além de nos ajudar, também vai fazer com que você fique sabendo das novidades em primeira mão. Sempre a gente tenta puxar isso em primeira mão e também ir bem a fundo quando a gente trabalha aqui com as novas funções, com novos recursos do Excel, tá bom? Bom, então é isso. Se você também quiser aprender muito mais sobre Excel, conheça o nosso método Master, a nossa formação completa em Excel, formação profissional, onde você tem então 5 cursos de Excel básico, avançado 1, avançado 2, matrizes dinâmicas, lógica de programação e VBA para você realmente automatizar seus processos, deixar de fazer trabalhos manuais. E aí você também tem Excel financeiro HP 12C, tá? Para você aprender a utilizar então os recursos financeiros que nós temos no Excel. E além disso, você tem bônus incríveis, como eu falei antes, do curso de PowerPoint completo. Você ainda tem um bônus com 10 mil planilhas da internet para você treinar, você testar, né, teus conhecimentos. E você tem ainda uma nova planilha para você ter então teus controles financeiros pessoais, onde você tem um mini curso de como criá-la do zero também. O link está aqui embaixo na descrição, está em 10 vezes sem juros, emitimos nota fiscal para você, pessoa física ou jurídica, sem problema nenhum, tá bom? Então é isso, muito obrigado por ter assistido a mais esse vídeo, valeu e até o próximo.